Família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo esse vídeo para a gente falar dessa porcaria desse jogo de hoje do Vasco, né? Volta aí da Copa do Mundo. E, cara, já começou o estresse, né? Já começou o estresse do vascaíno, já começou o aborrecimento, acabou a paz do vascaíno, né? Porque, porra, não é possível, cara. Não é possível que a gente fica parado um mês e meio praticamente, né? E, cara, porra, não muda nada. Não muda nada. Os erros são os mesmos, as falhas são as mesmas. Porra, muda técnico, sai técnico, entra técnico. Mas, porra, a gente tá percebendo que a culpa não é do técnico, não, cara. Não adianta você mudar técnico com uma merda de um time desse displicente, com uma merda de um time desse aí, sem compromisso com nada. Sem compromisso com porra nenhuma. Sabe? Os caras parecem que jogam de má vontade. Porra, o Nuno Moreira, cara, é uma coisa bizarra jogando bola, cara. Cara, ele dá nervoso, ele dá. Puta que pariu, sabe aquela pessoa molenga, sabe aquela pessoa mole, enrolada, que te dá raiva? É o Nuno Moreira, cara. Sabe? Quem é o outro? Meu Deus do céu, até esqueci, cara, aqui. O Adson errou tudo que tentou hoje na partida de hoje, não foi bem, não fez uma partida boa. E aí o técnico, o Pedro Emanuel, pega, tira o Rojas, porque assim, cara, o Rojas também não estava fazendo uma boa partida, não estava. Ele não é esse craque todo, não é. Ninguém tá falando aqui, eu não tô defendendo o jogador, não tô idolatrando ninguém, nem porra nenhuma. Mas, cara, o Nuno Moreira, do jeito que tava jogando, ele deixa o Nuno Moreira em campo e tira o Rojas, e ele tira ali um jogador de articulação, um jogador cerebral, que de repente numa bola parada, no escanteio, talvez ele pudesse desequilibrar, botar na cabeça de alguém ali para marcar o gol. Mas não, ele tira o Rojas e coloca o Andrés Gomes. O Andrés Gomes, tudo bem, ok, beleza, tinha que entrar, deu outra cara pro time. Mas, porra, o Nuno Moreira continua em campo, cara, preguiçoso, moroso, burocrático, um futebol inoperante, sabe? Sem vontade nenhuma, né? Aí depois ele pega, tira o Spinelli e coloca o Brenner. Porra, o Spinelli tava fazendo uma boa partida? Não tava, cara. O Spinelli até agora a gente não sabe qual é a posição dele no ataque, ele não sabe se fica lá dentro da área, ele não sabe se ele volta aqui para ajudar na armação da jogada, para marcar. Porra, alguém tem que chegar, cara. Nenhum técnico consegue encontrar o lugar do Spinelli dentro de campo. Bota o Spinelli lá dentro da área, ali parado fixo, cara. Manda ele ficar ali e não sair de lá. Para concluir a porra da jogada. Tá? Para de falar pro Spinelli vir, acompanhar a lateral, marcar no meio campo, ajudar o volante. Não, cara. Spinelli é atacante, tem que ficar. Aí ele tira o Spinelli, que é um cara que tem mais ou menos uma movimentação, e coloca o Brenner, que é um atacante totalmente parado, né? É um cone. Né? Então, aí ele troca, aí me entra o Renato Kaiser, oriundo da base do Vasco, que este filho da puta, parece que só sabe fazer gol no Vasco, essa praga. E eu falei, caralho, vai entrar esse cara, puta que pariu, cara. Ele só faz gol no Vasco. Esse Renato Kaiser parece que ele tem, acho que uma mágoa tão grande do Vasco, porque ele sai do Vasco em 2020. Ele foi da gestão do Campelo, né? Ele sai do Vasco, ele ficou 3 anos do Vasco, ele sai do Vasco em 2020 e vai pro Cruzeiro. E primeiro ele foi emprestado para uma porrada de time. E acho que ele saiu em litígio, né? Eu acho que ele saiu meio que em litígio. E ele sai em 2020 ali, um pouco antes do Salgado assumir a diretoria. E depois o Cruzeiro andou emprestando ele para um punhado de time. E em 2022, se eu não me engano, 21, ele vai para o Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense pega o Vasco. Qual é o time que ele mete gol? Logo de cara, na estreia dele, no Vasco. Qual o time que ele mete gol hoje? No Vasco. Puta que pariu, cara.
Se cai, agora contra o Flamengo não joga, contra o Fluminense não joga, contra os outros times tu não vê ele jogar. É um atacante que sempre foi emprestado, sempre ficou igual a bolinha de ping-pong para um lado e para o outro, nunca parou em lugar nenhum. Um atacante comum, como qualquer outro, mas porra, faz gol no Vasco, é uma beleza. Mas o Vasco ele facilita, cara. Cara, é impressionante como é que pode, cara, o Cauã Barros. Cara, primeiro vou começar aqui pela defesa no geral. Se eu olhar o Jardim, cara, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Independente do goleiro ser capitão ou não ser capitão, o goleiro tem a prerrogativa para quando repor a porra da bola em jogo, ele mandar o time todo para frente. Então o Léo Jardim, ele poderia ter feito isso. Chegar pra porra da defesa e falar, vai para lá. Vai pra frente, sai da área, que eu vou chutar essa porra pra lá e vocês disputem a bola. Cara, é simples. É simples. O Léo Jardim, ele tem que entender que ele não tem jogadores, ele não tem companheiro no elenco do Vasco, ele não tem colegas de trabalho que saibam sair jogando com a porra da bola da defesa. O Vasco não tem, cara, jogadores habilidosos para sair jogando. O Vasco não tem zagueiro habilidoso. Não tem, cara. O único que salva ali é o Thiago Mendes, mas o Thiago Mendes, ele não tem como ele vir lá da frente para cá para dar saída de bola, não existe isso. Tá? Os zagueiros do Vasco não sabem sair jogando, o Cauã Barros não sabe sair jogando, os laterais não sabem sair jogando, então, para quem insistir nesta merda, cara, dessa jogada? Para quem insistir nessa merda? Dá uma porra de um bico para frente, repõe a porra da bola em jogo e tira o risco, cara, de errar, de ter uma falha. Mas não. O Léo Jardim, mais uma vez, me pega, me joga, me solta uma bola no meio da área, na frente da área, de novo. De novo. Porque ele não sabe sair essa porra dessa bola na lateral. Ele tem que sair na frente da área, de frente para os atacantes do adversário, né? A bola vem acho que foi pro Cuesta, se eu não me engano, pro Robert Renan, não me lembro, né? Que devolve pro Cauã Barros, o Cauã Barros se embanana todo com a bola, né? O jogador do Vitória pressiona, toma a bola dele, só pro Renato Kaiser de cara pro Léo Jardim, 1-0. Porra, cara, e olha só, cara, eu fiz o vídeo curto na hora do meu intervalo lá no trabalho, dizendo, cara, dá pro Vasco ganhar. Porque esse jogo tá horroroso, tá horrível, mas se o Vasco jogar um pouquinho de futebol, se o Vasco jogar um pouquinho de bola, tá? O Vasco precisava jogar só um pouquinho assim de bola, cara, hoje. Só um pouquinho de bola. Dava pro Vasco ganhar essa partida lá dentro, mas não, cara. Mas não. O Vasco continuou burocrático, o Vasco continuou moroso, o Vasco continuou preguiçoso. Aí me vem a porra do Cauã Barros e faz uma cagada dessa. Parece um jogador preguiçoso também, parece que um jogador, sabe, sonolento muitas vezes, parece que não tá nem aí. Parece que tem jogador no Vasco que é assim, cara. Sabe aquele coroa aposentado, tá? Que faz uns bicos para complementar a aposentadoria. Aí ele faz um bico lá de pedreiro, né? Vamos supor assim, né? Aí chega no final de semana, no sabadão, assim, o cara quer tomar a cerveja dele. Aí vem a dona Maria lá da esquina e chama ele para fazer um serviço lá, né? Aí ele comenta com o vizinho lá: ah, eu vou lá atender a dona Maria lá que pediu para tampar o buraco lá da parede dela. Não sei o que, mas eu vou tentar fazer essa porra rápida lá. Ou vou dar uma guaribada lá de qualquer jeito, fazer esta merda lá rápido pra ficar livre aí, pra ficar com o meu sábado livre, aproveitar meu sábado. Cara, parece que o time do Vasco é isso, cara. Parece que o time do Vasco são jogadores assim, preguiçosos. Parece que vão ali, eu vou ali jogar um futebol no Barradão, entendeu? Só pra mostrar aqui minha obrigação, só pra fazer minha obrigação e depois eu vou embora pra casa. Entendeu? Parece que o time do Vasco é isso. Eu vou ali, porra, um time sem raça, um time sem vontade, um time, porra, caralho, sem tesão nenhum na porra da partida, sabe? E eu acho engraçado que para fazer papagaiada no cabelo, né, igual o seu Robert, foi o Costa, né, que fez, não sei se foi o Costa ou o Robert Renan, para fazer papagaiada no cabelo, trancinha na porra do cabelo, fica 5 horas, às vezes 10 horas na porra de um salão, mas não é capaz de ficar 1 hora a mais no treinamento, porque teve aquele lance com o Fernando Diniz lá, porque assim, eu sempre fui crítico do Fernando Diniz, não gostava do trabalho dele, tá? Mas só que naquele lance ali, eu dei razão para ele, que o cara
Metade do elenco retalhou com o Fernando Diniz que ele queria ficar uma horinha a mais no treino, meia horinha a mais, e tava metade do elenco chiando ali, achando um absurdo. Porra, vem cá, salário tá atrasado? O clube tá deixando de pagar, não? Eu nunca vi o Vasco tá tão em dia com o salário como nesse momento aí. E não estou aqui defendendo o Pedrinho, não estou falando bem da gestão dele, não, tá? O planejamento é horroroso, o planejamento é medonho. Jogadores de merda que vieram a peso de ouro, tá? Caso do seu Brenner, caso do seu Marinho Ninestrosa, que porra, que não dá, não dá. Esse cara é horroroso, esse cara é horrível. O Vasco ainda quer segurar ele, tá fazendo retaliação com ele, não quer deixar ele ser emprestado nem nada, o cara quer voltar para a Colômbia, o Vasco não quer dar mole para ele, tá na cara que o cara tá sem vontade de jogar, tá desanimado, tá de má vontade, tá? É um cara horroroso. Spinelli é um atacante muito meia boca, tá? O Brenner não disse por que veio. Aí tu conta aí os que já foram embora, caso do Matheus França, essa merda desse zagueiro aí, esse Cuesta, que renovaram o empréstimo dele. Cara, gastaram milhões e milhões e milhões de jogadores ali, que não vale nem a metade do que custaram. Tá? Um planejamento de merda, horroroso. Não defendo o Pedrinho, não. Não passo a mão na cabeça dele, não. Tá? A gestão é horrível. Pedrinho não tem vocação para gestor, não tem vocação para presidente, nada, tá? Mas agora, o salário tá em dia, tá tudo em dia, tá tudo certinho. Não é possível que essa porra desse time não coloque um pouco de raça na porra dos jogos, cara. Porque você perder porque você é ruim é uma coisa, beleza. O time é limitado, a gente sabe. Perder por causa de uma bola parada e tal, não sei. Agora perder por causa de um gol bizarro dele e de novo, cara. E de novo. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Quando é o Alan Saldívia metendo gol contra, igual uma merda. É o outro entregando o ouro também. É o Hugo Moura que entregava o ouro e já foi embora. Era o outro zagueiro que entregava o ouro. Agora é o Cauã Barros. Porra, cada jogo é um. Cada jogo é um, cara. Entregando ouro para o adversário não faz esforço para ganhar do Vasco nunca. O adversário não faz esforço para ganhar do Vasco. É impressionante, cara. É impressionante. Sabe por quê? Porque o Vasco facilita a vida dos adversários. O adversário não precisa fazer esforço. Não precisa. Tá? Eu não vou botar a culpa em cima do técnico agora. O primeiro jogo do cara. Porra, eu acho que as mexidas dele não foram tão assertivas, mas, porra, o cara chegou aqui, tem não sei quantos dias, não conhece o elenco direito, né? Então, não vou responsabilizar o técnico, mas, porra, vou responsabilizar essa porra desse elenco, a falta de vontade, a falta de compromisso desses jogadores aí que estão ganhando aí uma fortuna, sabe? E não põe um pingo de raça na porra dos jogos, cara, é o mínimo. É o mínimo que eles têm que fazer. É colocar um pouco de raça e um pouco de vontade aí nas partidas, cara. Tá? Ser ruim e limitado é uma coisa. Tudo bem, o cara não vai virar craque da noite pro dia. Agora, porra, pelo menos vontade. Pelo menos empenho, dedicação. Sabe? Compromisso, cara. Com a porra da torcida. Respeito. Entendeu? E não ficar jogando igual uma porra de um preguiçoso, igual o Cauã Barros hoje fez, cara. Igual muitos outros aí já fizeram aí nesse jogo. Tá? Aí fica um monte de influenciador aí. O Vasco é dos vascaínos. Veio o professor Sérgio Frias, que eu gosto muito dele. Acho ele, porra, um cara inteligente pra caramba, conhece muito de Vasco, mas não concordo com a opinião dele. O Vasco é dos vascaínos, porque o Vasco é mal gerido, porque o Pedrinho não sei o quê. Porra, se saiu o Pedrinho, vai entrar outro pior, cara. Quem é que tem aí pra gerir o Vasco aí decentemente? Me fala um. Só tem pilantra, safado, cara. Tem que vender mesmo. Tem que vender, cara. Vocês podem ver que tá tudo condicionado. O Vasco precisa de reforços urgentes. O Vasco precisa de zagueiro. O Vasco precisa de meio campo. O Vasco precisa de atacante. O Vasco precisa de atacante de lado. Você não vai cair, cara. Vai cair.
E antes de ser vendido para qualquer um, o Vasco precisa permanecer na Série A, que senão não vai adiantar porra nenhuma. Se cair, não vai adiantar nada ser vendido. Nada. Tá? E tá tudo condicionado aí à venda da SAF. As garantias bancárias para o Vasco contratar jogador tá vindo do Lamáquia, porra. Então, porra, tem que vender. Aí fica Zé Colmeia em rede social falando um monte de água, um monte de abobrinha, que esse cara parece um bonachão, parece um sapo boi falando na internet, esse Zé Colmeia é um otário, entendeu? Professor Sérgio Fria, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas, porra, desculpa, mas tem que discordar da metade das coisas que ele fala, que o Vasco é dos vascaínos, o Vasco tem que ser bem gerido, porque o Vasco tem briga política desde a época do Agartino. Eu não quero saber da época do Agartino, cara, eram outros tempos. Tá? Hoje as coisas são diferentes, mudaram. Tem que não se comparar. Tá? E outros aí, influenciadores, Vascaíno do Cerrado, Thiago Fonte, que eu gosto, admiro, mas porra, desculpa, entendeu? Acho que você tem que evoluir de acordo com os fatos, de acordo com os acontecimentos, tá? Ser contra a porra da venda, não, porque não adianta, o Vasco não vai virar uma potência só porque vai virar SAF, amigo, não vai virar uma potência, ninguém tá aqui dizendo que vai virar potência, ninguém tá aqui dizendo que o Vasco vai ser a pica da galáxia, mas porra, mas pelo menos no primeiro momento aí, tá? Para fazer umas contratações pontuais vai servir, pelo menos no primeiro momento. Eu não me iludo achando que o Vasco vai virar aí uma potência mundial. Não estou me iludindo com isso, tá? Mas a venda é necessária para pelo menos mudar o patamar atual, cara. O Vasco precisa mudar agora. O Vasco precisa agora, urgência. O Vasco não tem que pensar lá no futuro, não. O Vasco tem que pensar em agora. O Vasco tem que fazer alguma coisa para mudar agora, que senão vai cair para a Série B mais uma vez esse ano. Olha só, o Vasco está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. Atrás vem aqui o Remo, com 18 pontos, o Vasco está com 19. Sente o drama. O Remo em 18º com 18, o Mirassol em 19º com 17 e a Chapecoense em 20º com 17. Se esses três clubes ganharem aqui, o Vasco cai para a lanterna. Tá? Aí, você acha que não tem como piorar, né? Tem como piorar sim. Olha só, amanhã, só um detalhe, tá? Que eu esqueci de falar. Jair voltou hoje, foi relacionado, mas ficou no banco, não entrou. Para mim era para ter entrado nessa partida. E o Paulinho, lateral esquerdo, fez a sua estreia. Eu esqueci de falar isso no vídeo mais cedo. E outra, teve outro jogo hoje. O Botafogo venceu o Santos no Engenhão por 2-1. Tá? Teve mais um jogo aí na rodada. Aí amanhã a Chapecoense pega o Bahia na Fonte Nova, um jogo atrasado da 4ª rodada. Se vencer, passa o Vasco já cai para 16º, tá? Aí pela 19ª rodada tem Fluminense e Bragantino e Mirassol e Grêmio. Só que o Mirassol, ele pega o Grêmio lá no Maião, lá em São Paulo. Se o Mirassol ganhar, cara, que o Mirassol muitas vezes em casa costuma engrossar, tá? E o Grêmio não é um clube assim tão regular assim, é um clube de altos e baixos, e pro Grêmio perder pro Mirassol lá não é tão difícil, tá? O Vasco fatalmente aí cai para vai cair para 18ª ou 19ª colocação, cara. Eu falei 16º, vocês me perdoem. Quem dera fosse 16º. Não, se o Mirassol ganhar, o Vasco cai para 18ª, né? E se der o azar da Chapecoense ganhar do Bahia lá na Fonte Nova, que futebol tu não pode cravar nada, tá? O Vasco cai para 19ª, cara, na penúltima posição do campeonato. Olha que situação, cara. Olha que situação. Então o Vasco tem que mudar para ontem. O Vasco tem que mudar para ontem. Tem que vender essa porra dessa SAF para ver se são contratados aí, pelo menos aí uma meia dúzia de jogadores aí que venham para jogar, que venham para ser titulares, cara. Que tá, porra, lastimável. Tá lastimável esse momento, esse elenco do Vasco. Que elenco pobre, que elenco fraco, que elenco horroroso, cara. Horroroso. Dá dor nos olhos de você ver. Foi o que eles falaram na transmissão. Dá dor nos olhos. Eles falaram também no Renato Kaiser, que o Renato Kaiser, porra, é um carrasco do Vasco. Veio da base, toda vez que joga com o Vasco, mete o gol, sempre ali do ex. Porra, cara, desculpa, mas olha, cara,
vou te dizer, cara, que é de lastimar, meu irmão. É desanimador, cara. Porra, a gente se ilude, a gente para pra Copa, aí o pessoal fica todo animado, né, cara? A torcida do Vasco fica toda animada. Caralho, hoje tem Vascão. Não, agora vai ser diferente, não sei o quê. Aí começa o jogo, a gente vê que nada mudou, que nada evoluiu, que nada melhorou. Aí tá esse Diossa aí, esse Nelson Diossa aí pra chegar no Vasco. Aí tá uma celeuma do caralho, uma novela. O cara deve ser muito bom, não é possível. Tá? É garantir a bancária daqui, garantir a bancária dali. Aí a gente fica numa expectativa do caralho, o cara bota a camisa do Vasco, aí, porra, é outra decepção. Ah, cara, puta que. Olha, tá difícil, cara. Tá difícil. Fiquem com Deus, saudações vascaínas.